Um médico abandonou os hospitais em Londres porque descobriu algo assustador. Certas emoções podem destruir o corpo humano. Esse é o Edward Bach, um médico bacteriologista britânico que viveu entre 1886 e 1936. Antes do Edward Bach criar os florais, se interessar por isso, ele trabalhou em alguns dos maiores hospitais de Londres. Mas com o tempo ali atendendo pacientes e tudo mais, ele foi percebendo uma coisa, que o estado emocional das pessoas afetava diretamente no surgimento das doenças. E se vocês olharem lendo alguma coisa, estou lendo aqui o meu caderninho, porque como eu sempre digo, aqui não tem chat GPT não, é pesquisa mesmo. Então, a ideia central do Edward Bach tem muito daquilo que a gente fala aqui nesse tema da lei da atração. O que ele dizia? Que a doença, antes dela aparecer no corpo, ela já começou ali no emocional, no espiritual da pessoa. Olha só, segundo Edward Bach, emoções como medo, culpa, ressentimento, insegurança, tristeza profunda ou excesso de preocupação, elas criam um desequilíbrio interno. E aí, com o tempo, ou seja, a pessoa sustentando esse estado interno negativo, ela vai começar a adoecer o corpo. Esse desequilíbrio, ele vai começar a passar para o corpo físico. Ele sai do corpo espiritual, digamos assim, e ele vai para o corpo físico. Foi o que ele começou a perceber ali nos pacientes dele. E aí, dentro desse contexto, surgiram os famosos florais de Bach. O Eduardo, ele resolveu largar parcialmente, né, essa carreira médica dele, e ele começou a estudar mais, pesquisar mais sobre flores, né, outras plantas, e principalmente sobre os estados emocionais humanos. Ele acreditava que alguns tipos de flores carregavam um tipo de padrão vibracional que conseguia modificar o estado interno das pessoas. Com isso, ele desenvolveu 38 florais, e cada floral diz respeito, digamos assim, a um estado emocional. Alguns exemplos famosos são esses aí que estão aparecendo no print para vocês, que vocês podem inclusive pesquisar, tá? Tem para emergência emocional, medo, baixa autoestima, períodos de mudanças, né? Uma mudança significativa que possa estar acontecendo na sua vida, traumas, mente acelerada. Gente, tem floral pra tudo. O Bach, ele não tratava a doença, inclusive isso era uma coisa que ele falava, não tratar a doença, mas sim o doente, ou seja, ele olhava para a pessoa, para o indivíduo, analisava tudo, todo o contexto ali que estava em torno dessa pessoa e que tinha levado aquela pessoa a desenvolver tal ou qual doença. Sabe essa ideia de frequência emocional que aparece nesse universo da lei da atração? Pois é, Bach, ele dizia uma coisa que se liga muito a isso. Ele dizia, não cure o corpo sem antes compreender a alma. O Edward Bach, ele via o ser humano aqui, ó, como uma união entre a alma, mente, corpo e emoções. Então, para ele, tudo isso tinha que estar alinhado para que a pessoa tivesse com uma saúde tanto mental quanto física, show de bola. Ele dizia que o sofrimento do ser humano, ele surgia, não só o sofrimento com doença, mas qualquer tipo de sofrimento, ele surgia quando a personalidade, ela ia se afastando dessa essência da alma. As pessoas começavam a sentir medo, desespero, pavor, agonia, ansiedade, quando acontecia isso. Esse distanciamento, né, do eu, da personalidade, da essência da alma. Liga muito com esse contexto da lei da atração, né, porque tem muito a ver com essa questão do desalinhamento interno, energia emocional, etc. Só que o Edward Bach já falava isso, ó, lá atrás, ó, em 1930. Nem existia esse debate de lei da atração como existe hoje, nada nem parecido. Olha só que interessante, ele acreditava que o medo, ele enfraquece a pessoa, a culpa corrói, o ressentimento intoxica, já o amor e a paz restauram o equilíbrio interno, restaurando tudo, tanto o interno quanto o físico da pessoa. Inclusive, os florais, eles vão atuar no campo vibracional da pessoa, tá? Guarda isso aí. Muitas pessoas que fazem uso dos florais, elas dizem que elas têm uma sensação de calma, de paz, de restauração do equilíbrio interno, de clareza mental. Equilíbrio emocional, relatam que diminui muito a ansiedade delas. Então, assim, as experiências com o uso de florais, em geral, elas são muito positivas, viu, gente? E para finalizar, algumas curiosidades sobre o Bach e os florais. A primeira é que o Bach, ele acreditava que na natureza existiam assinaturas emocionais, né? Principalmente ali em algumas flores. Ele morreu relativamente jovem, tá, gente? Com 50 anos, mas os registros não apontam nenhuma doença, nada. Inclusive, dizem que ele morreu dormindo e a provável causa tenha sido exaustão, porque ele ficou por muito tempo ali estudando sobre essa questão das flores, desenvolvendo os florais. E outra curiosidade é que os 38 florais que ele desenvolveu, que ele criou, ele conseguiu fazer isso em poucos anos. Muitas pessoas que usam os florais, elas gostam de usar em momentos onde elas vão meditar, né? Vai realizar aquelas técnicas de visualização, as afirmações. Então, muita gente aí que estuda a lei da atração, as técnicas, elas gostam. Por quê? Porque, de fato, os florais, eles vão equilibrar, eles vão restaurar o seu equilíbrio interno, diminuir a ansiedade, a agitação. Sabe aquelas pessoas que têm pensamentos, muita agitação na cabeça? Quando elas tomam florais, elas melhoram, elas ficam mais tranquilas. Então, isso facilita bastante, né, gente? Visualização, realizar essas técnicas de manifestação. Inclusive, olha só o que eu descobri no SUS. Terapias integrativas, incluindo práticas relacionadas a florais, em alguns contextos passaram a ganhar mais espaço nas últimas décadas. Então, o SUS, ele oferece terapias e algumas dessas terapias utilizam florais nos pacientes.
e tem trazido resultados muito positivos. Se você já tinha ouvido falar sobre os florais de Bach, e melhor, você já usou os florais de Bach? Se você já usou, conta aqui pra gente qual foi a sua experiência. Quem sabe se inspire outras pessoas a buscar por essa opção também, que é uma opção natural, vale ressaltar aqui.